pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim diário do mercado do boi, entendendo as movimentações. O mercado do boi que segue de uma forma até firme, né, nas cotações. Teve uma semaninha de leves ajustes aí, uma pressãozinha acontecendo na arroba em São Paulo, mas a gente quer entender do ponto de vista do pecuarista quais são as atenções para o mercado do boi, não só nesse início do ano, mas ao longo de todo o ano de 2022, e é por isso que a gente convidou o meu amigo Luciano Vaccari, da Neoagro Consultoria. Está aqui comigo já o Luciano, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Vamos começar falando um pouquinho desse momento atual dos preços firmes, e qual é a sua consideração, Luciano? O que justifica os atuais patamares de preços e se eles se sustentam, né? Bom dia, Alexander. Prazer falar com vocês. Um feliz 2022 para vocês aí do Notícias Agrícolas e para os amigos que nos assistem. 2022 tem tudo para ser um ano bastante interessante para a pecuária brasileira e para as proteínas do Brasil, não só a proteína bovina. A gente está retomando as negociações, praticamente a primeira semana do ano, a última semana de 2021 e a primeira semana de 2022 foram marcadas por poucos negócios, mas negócios de níveis de preço bastante interessantes, chegando aí em São Paulo a R$350 na arroba comercializada, o que mostra de que existe demanda e pagador para esse preço. O que a gente tem que prestar atenção e ficar atento daqui por diante, principalmente agora nos 3, 4 primeiros meses do ano, é como é que vai se comportar a oferta de animais para o abate. Porque a gente sabe que a demanda pela carne brasileira é extremamente alta. A gente viu isso no ano passado, a gente viu isso antes de se resolver aquele episódio com a China, quando o mercado já havia retomado com intensidade as negociações de preço. Então, nós precisamos ficar muito atentos ao nível de oferta que nós vamos ter. Porque com um dólar a 5,70, quase 5,75, isso torna a carne brasileira uma das carnes mais competitivas do mundo. Com o volume que a gente tem aqui, com a qualidade que a gente tem aqui, todo mundo quer comprar do Brasil. O que a gente precisa ficar muito atento é se a oferta vai corresponder a isso tudo ou vai ser maior do que isso tudo. Porque a gente sabe que nós, infelizmente, não podemos contar com o mercado interno brasileiro neste momento. Pois é nesse sentido que eu queria entender quando você fala de prestar atenção na evolução da demanda e, obviamente, comparar como é que a oferta vai, né, atender essa demanda. Quando você fala dessa demanda, você está basicamente olhando a demanda de exportação? Infelizmente Alexandre. Eu falo infelizmente porque o mercado interno brasileiro está muito ruim, está travado. A gente viu os níveis de inflação nos últimos 12 meses. A gente viu o que o brasileiro tem feito para consumir proteína animal semanalmente. Então, a gente precisa focar e ficar muito atento às oportunidades externas. Porque, no final do dia, é ela que sustenta os preços no Brasil. A gente teve um grande problema no passado com a China, e, num primeiro momento, os preços derreteram aqui no Brasil, mas
num segundo momento, graças a novos compradores, principalmente países do Oriente Médio e os Estados Unidos, deram sustentação novamente para a carne do Brasil e para os preços pagos ao produtor. Isso mostra que é muito importante a gente manter o máximo possível de canais de venda da carne do Brasil ativos, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa desagradável. O fato é que, no ano passado, a gente exportou quase 2 milhões de toneladas de carne. Esse ano a gente pode, inclusive, superar isso, mas o produtor que está nos assistindo agora precisa ficar muito atento às oportunidades de mercado e às volatilidades do mercado. 2022 vai ser um ano de muita atenção, principalmente no custo de produção. A gente está vendo o que está acontecendo por conta dos efeitos climáticos com a safra brasileira. A gente vê o Rio Grande do Sul sofrendo com seca, a gente vê os estados do Sudeste sofrendo com excesso de chuva, a gente vê o Centro-Oeste brasileiro, aqueles produtores de soja, principalmente, que fazem o plantio mais cedo, sofrendo agora na colheita por conta de chuva, e a gente sabe que o que engorda boi, frango e suíno é proteína vegetal, é milho e soja, e se a gente tiver um milho e soja caro, como a gente teve nos níveis do ano passado, isso vai encarecer muito o custo de produção das proteínas do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre custo de produção, mas eu queria só entender essa questão da demanda, Luciano. Você acredita que só essa demanda externa ela vai ser suficiente para enxugar o mercado a ponto de manter níveis elevados, como os que a gente está vendo agora de preços para arroba? Só a externa não, Alexander. A gente precisa manter essa relação de consumo interno e exportação. Se a gente tiver mais problema com o mercado interno brasileiro, nós vamos ter que suprir esse problema aumentando as exportações. Por outro lado, se a gente tiver uma recuperação no mercado interno brasileiro, nós não vamos perder exportação, nós vamos ter mais sustentação ainda para o mercado de carne no Brasil, porque nós vamos fortalecer o nosso mercado aqui. Então, é um outro ponto de atenção, porque o que se viu em 2021 foi uma relação de oferta e demanda muito equilibrada. No momento em que houve um desequilíbrio na exportação, o mercado derreteu. Uhum. Precisa manter essa relação o mais harmoniosa e equilibrada possível. Agora, Luciano, você acredita numa melhora do consumo interno? Dá para colocar isso na conta aí para a gente entender daqui para frente o comportamento do mercado, da demanda interna, do consumo interno? Isso é uma pergunta muito difícil e depende de muita coisa. Mas, por exemplo, tem algumas coisas positivas. A gente viu agora o anúncio aí do reajuste do salário mínimo, que praticamente supriu as perdas com a inflação. A gente tem, em 2022, um ano político, que é um ano tradicionalmente muito movimentado para a economia brasileira. E a gente tem também ao nosso favor um pacote econômico aí que vem sendo implementado, sobretudo na questão de infraestrutura. A infraestrutura, os projetos de infraestrutura brasileira geram muito emprego no Brasil. E o que faz consumir é renda. Se o brasileiro tiver renda, ele vai certamente optar por consumir mais proteína animal. E tem mais o Auxílio Brasil também, né? Exatamente. Tem agora aí o Auxílio Brasil, que a gente viu o resultado desse programa ano passado, lá no pior momento da pandemia. Quer dizer, são coisas que funcionaram. A gente precisa ver se vão funcionar de novo,
e se isso vai ser capaz de conter esse processo inflacionário que a gente está no Brasil. Muito bem. Então, assim, temos uma exportação que está indo bem, se a gente conseguir manter esse dólar alto e essa competitividade da carne brasileira, isso deve se estender ao longo do ano. Temos aí um mercado patinando em termos de demanda interna, mas com possibilidade de melhora aí, à medida que injeção de dinheiro entre aí na economia. É óbvio que ninguém vai sair comprando carne bovina, vai começar ali no ovo, vai começar ali no frango, mas de qualquer forma vai ajudar aí o mercado também a se desenvolver. E daí a gente tem que olhar, então, com muita cautela a oferta, como você destacou, certo? O que a gente pode esperar da oferta esse ano? Alexander, a oferta em 2022, assim como em 2021, ela é bem limitada, ela não é uma oferta exagerada, ela atendeu muito bem às expectativas do ano passado, onde a gente teve um nível de exportação e de consumo relativamente bons, e a gente tem tudo para manter isso em 2022. Porque o que faz com que o produtor invista na manutenção do rebanho é a renda. E a gente não viu nos últimos anos problema que fizesse com que o produtor tivesse um desestímulo pela produção, a não ser aqueles 2 meses ali daquele problema que nós tivemos com a China. A gente percebe um bezerro valorizado, a gente percebe um aumento pelo uso da tecnologia, haja visto o que está acontecendo aí com os adubos, por exemplo, no Brasil. Não existe adubo para comprar no Brasil. Isso está sendo usado tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, assim, nós não devemos passar por um momento de desabastecimento de oferta, mas também nós não vamos ter um aumento significativo na oferta. Nós vamos ter, se a gente continuar com esse mercado equilibrado como a gente está, nós temos tudo para 2022 ser um ano bom para a pecuária de corte brasileira. Pois é, mas daí você chamou a atenção lá no começo da nossa conversa para a questão do custo de produção. E você acabou de afirmar que só tem investimento se o produtor tiver renda. Esse ano vai ser um ano de administração, de gerenciamento aí, para evitar prejuízos? Tem esse risco? Como é que você vê essa questão, principalmente da alta do custo de produção, influenciando a renda do produtor? O custo de produção é uma realidade e ele faz parte do processo produtivo. Não tem como se produzir sem custo de produção. Então, o produtor precisa procurar ferramentas para lidar com isso da maneira mais saudável possível. Como é que o produtor pode fazer isso? Ele pode fazer isso tendo uma gestão muito eficiente da sua propriedade, sabendo efetivamente quanto custa, sabendo efetivamente qual a melhor hora de comprar insumos, qual a melhor hora de vender boi gordo, usando as ferramentas de proteção de preço. Quem usou ferramenta de proteção de preço no ano passado teve um ano excepcional e quem não usou teve um ano desastroso. Porque isso são coisas que ajudam o produtor a manter os níveis de renda. O insumo mais valioso para a produção agrícola e pecuária no Brasil é a renda. Não adianta nada se usar o melhor pacote tecnológico disponível se isso não se converter em melhoria de renda no final do dia. E para se ter renda, precisa ter um programa muito bem implementado e executado de gestão e controle de custo, porque são coisas extremamente importantes e que no final do dia pode machucar o produtor que fez tudo certo e esqueceu de se fazer um seguro de preço, por exemplo. Então, ficar atento às oportunidades de negócio, de venda futura e
para se ter tranquilidade de fazer o que ele sabe com maestria, que é produzir. Produzir, ele vai lá e faz com o pé nas costas. Agora, a gente precisa produzir de maneira sustentável economicamente. Produtor pecuarista que não se atentar a isso corre o risco de inviabilizar a produção de proteína animal, em especial a produção de carne bovina? Sem dúvida. Vamos dar o exemplo que aconteceu no ano passado. Imagina um produtor que tinha feito todo o seu planejamento para vender os seus animais de confinamento no mês de outubro de 2021. E chegou em setembro de 2021, o boi caiu 40, 50, 60 reais a roupa. Foi embora com a atividade. Aquele produtor que tinha feito uso de ferramentas de proteção, que tinha pensado num plano B, que tinha condições de suportar, atravessar aquela crise, no final do ano ele acabou tendo um ano bom. Agora, teve um monte de gente que teve prejuízo e teve um monte de gente que saiu da atividade. Isso não precisa se repetir. Crises vão acontecer todos os anos, mas a gente precisa aprender a como lidar e como gerenciar essas crises. Boa. Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco e volte sempre, Luciano. É sempre bom te ouvir. Alexandre, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria muito grande bater papo com vocês, conversar. E estamos aqui à disposição, tá? Obrigado. Valeu, Luciano. Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Até mais. Muito bem, deixa eu passar para vocês aqui como estão as negociações lá na B3, Mercado do Boi, nesse momento trabalhando de forma positiva, dá para dizer, com exceção aí para o janeiro, que está caindo 0,15%, a R$ 337,70, fevereiro está nesse nível de R$ 337,50, mas subindo 0,15%, e o março, R$ 335,00, uma alta de 0,13%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 335,05, com um leve ajuste aí de 0,4%. São os preços do mercado do boi e a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.